Oi, meus amores, bem-vindo ao meu canal. Tanto tempo, né, que eu não faço um vídeo assim, falando com vocês. Pois é, esse meio tempo aconteceu tanta coisa boa, tanta coisa ruim. E eu vou contar um pouco pra vocês o que tá acontecendo comigo e o meu processo até hoje, né? De tudo que tá acontecendo, do meu pé, das minhas coisas que, que realmente estão acontecendo, né? Então, como vocês sabem, né, eu quebrei o meu pé lá em dezembro do ano passado e até hoje não fizeram a cirurgia. O SUS não fez a cirurgia, né? Eles alegam várias coisas, inclusive já me deram até diagnóstico errado, entendeu? E eu entrei com um processo contra eles, né? E esse processo já rendeu uma audiência, na qual essa audiência me pediram para fazer um exame que estava faltando, né? Só que esse exame, quando eu cheguei lá para fazer, esse exame ele não era preciso ser feito, porque esse exame ele não tem como ver dentro do meu pé o que realmente está acontecendo, né? Isso falas do próprio médico que realizou o exame, né? E eu já tenho exames específicos, né? Porque eu fiquei 8 dias na UPA, né? Do Morumbi, aqui de Foz do Iguaçu. E esses 8 dias que eu fiquei seria para eu poder ir para o hospital para poder ser feita a cirurgia. Fui para o hospital, muito feliz, muito contente, né? E fiquei o dia todo no hospital. Nisso o médico virou para mim e falou que eu não era para fazer a cirurgia, porque o meu caso não era de cirurgia, porque eu não estava com nada quebrado, né? Sendo que o meu pé, se vocês verem, não precisa nem de exame para poder constar que tem alguma coisa quebrada, porque meu pé tá torto, meu pé tem um buraco, meu pé, o osso tá visível que está fora do lugar. E aí, segundo o médico, não era para fazer cirurgia nenhuma, porque eu não tenho nada quebrado, né? E que eu estava com uma simples artrite e que eu deveria cuidar dela e que eles iriam me ajudar nisso, né? Aí a única coisa que me pediram era para poder colocar uma tala. Nisso eu peguei, coloquei a tala, né? E era para voltar 15 dias depois para poder retirar essa tala. Peguei e voltei 15 dias depois para retirar a tala. Fui a última a ser atendida, sendo que eu cheguei sendo uma das primeiras. Quando eu entrei no consultório, expliquei toda a situação do médico, porque eu estava tipo assim, como assim artrite, sendo que eu estou com o pé quebrado, né? E sendo que consta no raio-x que eu estou com o pé quebrado. Aí ele virou pra mim e falou assim, que foi engano médico, que eu não tenho artrite e que sim, eu preciso de uma cirurgia. Ou seja, eu fui pro hospital para fazer cirurgia, eles me liberaram alegando que eu não precisava para poder me dispensar, para poder me deixar para trás, né? Para poder não fazer o procedimento para mim, certo? E foi nisso que eu virei na giraia, processei o SUS, estou processando o SUS, né? E por mais que estão sendo processados, né? Estão na justiça, eles não estão se intimidando, porque eles estão fazendo as mesmas palhaçadas. Porque, como eu acabei de dizer para vocês, né? Eles novamente me mandaram fazer uma coisa que não era para fazer, para quê? Para me atrasar, né? Porque o que eles poderiam ter feito era simplesmente me dispensar da fila, porque me colocaram numa fila com 800 e lá vai cacetada de pessoas, né? Alegando que o meu caso não é grave, mas é grave, mas não é urgente,
que não existe esses termos na língua portuguesa, porque se uma coisa é grave, é urgente, certo? E ainda alegando que existem pessoas piores do que eu. Por que piores do que eu? Para ser pior, tenho que quê? Morrer? Foi o que eu falei na audiência. Um deles lá. Porque alegam isso o tempo todo. Por quê? Para ser piores do que eu, tem que acontecer o quê? Eu tenho que ter uma parada cardíaca? Eu tenho que estar num caixão? Porque todo caso é urgente. Todo caso é importante. Um médico não se pode dizer que um caso é pior do que o outro, porque todo caso é de suma importância. Por isso, quando o médico vai fazer a faculdade de medicina, ele jura. Eles têm os juramentos deles lá, porque todo caso é importante. Não existe isso, porque o seu caso é menos do que o outro. Não, não existe. Pelo contrário, o que existe é o preconceito. O que existe é alguma forma de burlar as regras, né? Que o mundo é assim, né? O mundo adora ficar burlando regras para não ter que trabalhar, para não ter que fazer, principalmente o país que nós vivemos, o Brasil, né? Porque o povo adora ficar falando, porque o Brasil é maravilhoso, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Mas na hora da prática, né, não fazem. Porque todo mundo fala, né, porque o brasileiro ama trabalhar. Cadê? Ama trabalhar? Ama trabalhar? Não, senhor. O brasileiro não ama trabalhar. O brasileiro ama folga, ama feriado. Isso que o brasileiro gosta. O brasileiro gosta de feriado. O latino gosta de feriado. Porque se você pegar qualquer outro país do norte, né, América do Norte, Europa, qualquer outro país, não existe tanto feriado quanto existe aqui na América Latina, né? Por quê? Porque o latino é folgado. Porque o latino adora um feriado para se dizer, tô de boa, né? Aí, né, quando vão falar as verdades, ficam irritados. Por quê? Porque é verdade. Porque não trabalham. Porque fica a semana toda esperando feriado, né? E quando é para trabalhar, fica, que canseira. E aí fica um monte de gente lá na fila do SUS, milhões de pessoas na fila do SUS pra nada. Aí depois a gente tem que ouvir numa audiência, porque o SUS é isso, o SUS é maravilhoso, porque eu tenho parentes que trabalham no SUS. Beleza, ótimo, parente que trabalha no SUS. Mas maravilhoso, isso, aquilo não é não. Porque se fosse maravilhoso, se fosse tudo que falam, né, não teria milhões na fila do SUS. Eu não estaria passando por essa situação. Porque eu prefiro 1000 vezes pagar um plano particular, né? Porque eu estou pagando, sabe por quê? Porque o brasileiro é assim, né? Quando é pago, o negócio faz na hora, né? Porque tá pagando, porque a gente está investindo o nosso dinheiro. E tá certo, né? Agora, quando é de graça, é má vontade, é xingamento. Aí criaram uma lei, há um tempo atrás, que não se pode mais falar nada para um profissional do governo. Por quê? Porque qualquer coisa que a gente fala, qualquer que a gente dê, a gente está insultando o povo do governo. Coitados. Tadinhos. É foda, né? É triste a realidade do nosso país. É muito triste, né? É muito triste. Ainda falam que a gente pode piorar. Piorar? Piorar como? Piorar como?
Se o nosso país não tem saúde digna, se o nosso país não tem uma educação digna, se o nosso país não tem um policiamento digno, não tem nada de dignidade no nosso país, melhorar como? Me diz. Não tem uma lei digna nesse país? Faça-me um favor, né? Eu aqui sofrendo 1 ano por causa dos outros, e o país é digno? Porque se eu estivesse sofrendo por mim mesma, tudo bem. Agora sofrer pelos outros é muita cafajestagem. É muita cafajestagem. É isso aí, gente. Eu contei um pouquinho do que está acontecendo comigo, da cafajestagem que estão fazendo comigo. E eu espero que logo se resolva. Porque uma coisa eu digo pra vocês: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Até porque eu tô certa. Se eu tivesse errado, tudo bem, mas eu tô certa. Eu vou lutar pelos meus direitos e vou continuar lutando. E pode ser o presidente da República, pode ser o Papa, pode ser quem for. Pode ser qualquer um que se acha mais maioral que eu. Só que eu vou lutar pelos meus direitos e vou conseguir, nem que eu tenha que ir até o inferno para poder conseguir. E eles que me aguardem. É isso aí, galera. Beijo e até a próxima.